No momento, nós estamos vivendo uma epidemia de 3 doenças transmitidas por um mesmo mosquito, que é o mosquito Aedes aegypti. Essas 3 doenças apareceram em momentos diferentes. A gente já convive com dengue rotineiramente desde 1986 aqui no Brasil, e nós convivemos com chikungunya a partir de 2014 e com Zika a partir de 2015. Essas 3 doenças, elas são muito clinicamente muito semelhantes. O que caracteriza o dengue é a febre alta repentina e uma dor de cabeça particularmente atrás dos olhos. O que caracteriza o chikungunya, a febre chikungunya, é uma febre também, porém acompanhada de uma poliartralgia, isto é, dores em múltiplas articulações, e essas articulações podem ficar também com inchaço, com edema. O que caracteriza a Zika é febre baixa ou ausência de febre, mas um vermelhidão na pele acompanhado de muita coceira. Essas são as características de cada um, mas é difícil separar uma da outra clinicamente. Para a fase aguda, existem reações moleculares que podem diferenciar um caso de dengue, de zika e de chikungunya. Mas sem exame de laboratório é muito difícil essa separação. Zika era conhecido na África desde 1947 e produzia surtos de pequena magnitude e benignos. Infelizmente, começou a expansão do Zika para o Sudeste Asiático com uma outra cepa na Ásia e também nas ilhas do Oceano Índico e do Oceano Pacífico. Nós tivemos um novo sorotipo, não é sorotipo, um novo genótipo desse vírus, e que parece que é o que está circulando no Brasil atualmente. Esse vírus novo circulou numas ilhas da Micronésia, no Pacífico, e também numas ilhas da Polinésia Francesa, que depois que o Brasil relatou a possível relação entre infecção pré-natal pelo Zika e microcefalia do recém-nascido, eles fizeram a mesma coisa retrospectivamente os franceses nas ilhas da Polinésia, e verificaram que de fato lá também teria havido essa associação. Então, hoje, apesar todos os critérios de causalidade ainda não terem sido obedecidos, mas a comunidade científica toda acredita que de fato há algumas relações importantes, que era uma doença que era aparentemente muito benigna, ela começou a apresentar 2 coisas. Primeiro, houve um aumento temporal associado à infecção por Zika aqui no Brasil, de um síndrome neurológico chamado Guillain-Barré, em pessoas que tinham se infectado com Zika e depois de um certo tempo apresentaram essa síndrome. Essa síndrome ocorre com outras infecções também, não é só com Zika, mas aumentou demais depois da detecção dos primeiros casos de Zika no Brasil. A segunda coisa, além do síndrome Guillain-Barré, outras manifestações neurológicas têm se apresentado, encefalomielites, que também associadas a pessoas que tiveram infecção por Zika. Mas a que chama mais atenção atualmente são as infecções em gestantes, particularmente no primeiro trimestre da gravidez, em que o recém-nascido é afetado de uma forma contundente no seu sistema nervoso.
e com isso levando ao nascimento de crianças com microcefalia, com mais graves ou menos graves comprometimento do sistema nervoso. Mas, sem dúvida, é uma situação muito dramática que nós estamos criando para gerações, crianças que vão nascer e que vão exigir muito cuidado das suas famílias e também dos serviços de saúde. Como eu falei no início, faltam algumas pequenas maneiras de atestar a causalidade, mas a comunidade científica hoje aceita tranquilamente vários trabalhos mostrando que existe uma associação entre infecção pré-natal e crianças nascendo com microcefalia. Bom, essa é uma dúvida que se tem. Por que essa concentração no Nordeste? Tanto de Zika quanto de chikungunya. Acredita-se que o Zika, particularmente, tem entrado por ocasião da Copa das Confederações, onde um time de futebol proveniente da Ásia, ele poderia ter pessoas infectadas e que tenham trazido. Porém, a detecção foi só no ano passado, em 2015. Agora, por que essa concentração no Nordeste? Uma das hipóteses que está sendo testado pelo grupo da Fundação Oswaldo Cruz, no Instituto Gonçalo, do Instituto da Fiocruz em Recife, o Instituto Ageu Magalhães, é o seguinte: a região onde ela está concentrada, do Ceará até a Bahia, é uma região do Brasil onde tem a menor cobertura vacinal de vacina contra a febre amarela. Por quê? Porque é uma região onde a febre amarela não existe há muitos anos. Dessa maneira, foi visto que o vírus, o genótipo do vírus Zika, é muito parecido com o vírus da febre amarela, muito semelhante ao vírus da febre amarela. E levantou-se a hipótese de que é possível que a vacina de febre amarela poderia dar uma proteção, pelo menos parcial, às pessoas que estariam se infectando, as pessoas, para elas não se infectarem com o vírus Zika. Isso eu quero deixar bem claro que isso é uma hipótese que está sendo testada. Não há confirmação dessa hipótese ainda. Diferentemente dos outros vírus, por exemplo, nós podemos ter transmissão por transfusão sanguínea do vírus do dengue. Mas, além disso, no caso do vírus Zika, foi detectado casos em mulheres cujos maridos, companheiros, eles estiveram em áreas com transmissão de Zika. E essas mulheres que estariam em áreas onde não há transmissão pelo vetor, elas se infectaram e se mostrou que o vírus Zika permanece por um tempo maior no sêmen das pessoas que se infectaram. É muito importante isso, porque pessoas que estão, os homens que estão em áreas de transmissão de dengue, quando voltarem aos seus lugares de origem, recomenda-se que haja, por um período que é variável, em torno de 3 meses, use nas suas relações sexuais preservativos, para evitar a infecção das suas parceiras. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Argentina e aconteceu também no Chile. Casos comprovadamente transmitidos por pessoas que estiveram em áreas
de infecção de circulação do Zika e suas esposas, suas companheiras não tinham estado nessas áreas. Mas a transmissão mais importante é a transmissão pelo mosquito ainda. E o que deve ser feito? Na verdade, as nossas armas para controlar a proliferação desse mosquito, elas não têm se mostrado suficientemente eficazes. Mas, sem dúvida, é o que nós podemos, no momento, fazer. O que é? Reduzir mecanicamente os criadouros de mosquito, criadouros potenciais de mosquito, para que não haja possibilidade dele se desenvolver, ou para que haja redução da densidade de infestação por esses mosquitos. Dessa maneira, hoje, como esses métodos não têm se mostrado suficientemente eficazes, nós temos trabalhado com inovações no controle do mosquito. Quais são essas inovações? Há mais uma técnica australiana propõe a substituição dos Aedes aegypti silvestres por Aedes aegypti infectados com uma bactéria chamada Wolbachia. O que ela faria? Ela impede que o mosquito transmita essas doenças virais depois que ele se infecta. Ele não consegue transmitir. Isso daqui, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, tem testado em 2 lugares onde se conseguiu a substituição dos mosquitos silvestres em cerca de 80% por mosquitos infectados com essa bactéria. A segunda técnica inovadora é de origem inglesa, que é de Oxford. Essa técnica são dos mosquitos transgênicos. O que eles fazem? Particularmente os machos transgênicos, liberados para competir com os machos silvestres, eles se acasalam com as fêmeas, mas a prole não se desenvolve. Não passam de larva para adulto. E com isso vai havendo uma supressão dos mosquitos Aedes aegypti, reduzindo a sua densidade de infestação. O terceiro método que está em desenvolvimento também é os mosquitos Aedes aegypti irradiados com raios gama. Esses raios gamas, eles fazem com que esses mosquitos machos irradiados, eles fiquem estéreis e que quando eles se acasalam com as fêmeas, não há prole. Também, do mesmo jeito que os mosquitos anteriores, eles então vão produzindo uma redução da densidade de infestação. Essas são as 3 técnicas que estão em desenvolvimento. Nós temos 2 aqui no Brasil mais avançadas, que são a Wolbachia e os transgênicos. Isso está sendo desenvolvido em Jacobina, na Bahia, e também em Juazeiro, na Bahia, e além de Piracicaba, a cidade de Piracicaba está testando esses mosquitos transgênicos. E essa experiência da Fundação Oswaldo Cruz com os mosquitos infectados com a Wolbachia em localidades do Rio de Janeiro. Ok. Olha, no momento é muito cedo para dizer que a gente já esteja reduzindo a transmissão. No boletim, por exemplo, aqui do Distrito Federal, a gente percebeu que essas 2 últimas semanas houve uma redução do número de casos de dengue, que é o que tem maior número, né? É possível que com esse mês de abril foi um mês anômalo, porque nós não tivemos chuva nesse mês de abril. Isso daí pode ter feito com que os criadouros naturais se reduzissem e com isso tendo menos mosquito, menos risco de transmissão. No Nordeste a gente ainda não pode dizer o que está acontecendo. E a gente espera que quando chegar no mês de maio, junho, há uma redução pela sazonalidade que nós já conhecemos, principalmente para o dengue, que a gente já acompanha há muitos anos, sabe que
Quando chega maio, junho, ele diminui bastante e vai aumentar a sua incidência somente em novembro e dezembro. Isso é o que a gente pode dizer a respeito do controle dessas doenças. O tratamento é sintomático, isto é, nós tratamos os sintomas para que as pessoas suportem a fase aguda dessa doença. Com o caso mais sério de dengue, que é o que tem maior taxa de letalidade, isto é, que mata mais, nós temos que tomar um cuidado especial, que é as pessoas precisam se hidratar. Hidratar, isto é, não com água, suco, sopa, leite, líquidos, elas precisam se manter bastante hidratadas. Por quê? Para tentar reduzir os casos graves de dengue hemorrágico. É claro que, como em dengue, a gente pode ter até 4 dengues, porque nós temos sorotipos diferentes que produzem a doença. Cada vez que a gente tem dengue, o risco de ter forma grave é maior. Então, os cuidados têm que ser mais intensos. E a medida salvadora para a dengue é hidratação. Se a pessoa está vomitando, ela precisa ser hidratada por meio de soro na veia e por via venosa. No caso de chikungunya, o problema que nós estamos tendo são as dores articulares, nas múltiplas articulações, acompanhadas ou não de inchaço dessas articulações. Essas dores, às vezes, se prolongam por um tempo maior, e aí é preciso o uso de substâncias analgésicas, anti-inflamatórias, quer sejam com até mesmo mais tardiamente o uso de cortisona e fisioterapia para haver uma recuperação das pessoas para suas atividades habituais. No caso de Zika, o problema que exige muito cuidado, é as complicações neurológicas, entre elas a síndrome de Guillain-Barré, que exige internação dos pacientes, porque ele pode afetar os músculos, os nervos que inervam os músculos da respiração, e com isso a pessoa pode ter paradas respiratórias. Então elas precisam ter uma assistência respiratória enquanto se faz um tratamento específico para combater essas reações que pode acontecer com pessoas com Zika. As medidas de prevenção variam. Por exemplo, com gestantes nós temos que tomar muito mais cuidado. Então, o uso, combate aos possíveis reservatórios do mosquito, potenciais do mosquito em suas residências. Segundo, uso de substâncias repelentes. Isso precisa ser usado nas partes expostas. Por quê? Porque esse mosquito Aedes aegypti, ele pica principalmente durante o dia, das 9 às 14, das 9 às 16 horas. Então é preciso que nesse período as pessoas se protejam com roupas compridas, principalmente as gestantes, né? Roupas de manga comprida e calças compridas, e o uso nas partes expostas de repelente aplicados a cada 3 horas, de acordo com o produto que está sendo usado, para evitar que o mosquito tenha contato com essas pessoas. No geral, enquanto nós não tivermos medidas mais eficazes para combater o mosquito, a medida fundamental é redução mecânica dos potenciais criadouros de mosquito. Essa é a medida que as pessoas não podem deixar de tomar no seu domicílio, no seu quintal, no seu jardim e também nas caixas d'água das suas casas e também nas calhas que eventualmente possam ficar entupidas dos seus telhados. Essas são medidas importantíssimas que devem ser tomadas. Os agentes públicos devem cuidar fundamentalmente dos terrenos baldios, das áreas públicas, dos depósitos de ferro velho, das borracharias, que são considerados pontos estratégicos de desenvolvimento do mosquito, para que não haja proliferação desses mosquitos.
a gente vê hoje uma coisa muito importante, é dar um destino adequado para os pneus usados, para que eles não fiquem dispostos na natureza de forma inadequada.